Bem-vindos ao Metabolismo TV, sua fonte de informação correta sobre metabolismo e saúde. Comer salgado não é um pecado? Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo, e quero compartilhar com você informações que permitam a você e aos seus entes queridos saber qual é o uso correto do sal e qual é a verdadeira necessidade de sal e sódio no corpo. Nos venderam por 50, 60 anos, todos nós recebemos a mesma mensagem. A mesma mensagem é mais ou menos assim: não coma sal porque o sal faz mal. Não coma sal porque ele aumenta a pressão. Não coma sal. Mas a verdade é que nos deram uma meia verdade. Uma meia verdade. As meias verdades são verdades completas apenas quando se soma a outra metade, que então se tornam verdade? Não. Verdade que comer sal seja prejudicial, não necessariamente. Vou explicar isso para que você possa entender bem e realmente proteger sua saúde com o que ela precisa. O sal é essencial para a vida. Vou até o quadro um momentinho, veja. É preciso saber, em nome da verdade, que o corpo humano depende de vários minerais. O sangue é salgado porque os líquidos dentro do corpo são salgados, tem sódio, porque quando você olha para uma célula, se nos aproximássemos de uma célula, veria que dentro da célula, a célula está cheia de potássio. Isso é o que se supõe que seja. O símbolo K é o símbolo do potássio. Fora da célula, o que existe é apenas ou principalmente sódio. Então, em episódios anteriores, eu te expliquei que, para manter um equilíbrio entre o sódio e o potássio, cada célula tem um mecanismo, um pequeno órgão celular chamado bomba de sódio-potássio. A bomba de sódio-potássio é uma parte que está na parede da célula e o que ela faz é que se entra sal aqui dentro, sódio, ela o retira e se há potássio aqui fora, ela o coloca para dentro. Isso quer dizer que o que a bomba de sódio e potássio faz quando está funcionando bem é que coloca o potássio para dentro e retira o sal para fora, coloca o potássio para dentro e retira o sal para fora. E dessa forma mantém o equilíbrio interno. As células precisam estar em equilíbrio porque para uma célula poder criar energia, ela precisa tanto do sódio quanto do potássio. Esses dois são opostos. O potássio elimina líquido. Quando você ingere potássio, você vai urinar. O sódio retém líquido quando você ingere sódio. Você vai reter líquido e isso vai aumentar a pressão. O potássio diminui a pressão, o sódio aumenta, mas o que acontece? Que os dois são essenciais. Isso quer dizer que em nenhum momento você pode dizer que o sal é ruim. Você não pode dizer que o sal é ruim porque estaria dizendo que criar energia e ter saúde é ruim. Não se cria energia sem sal bastante e também não se cria energia bastante sem potássio bastante. E o que acontece? O que mantém o equilíbrio entre o sal e o potássio é o magnésio. O magnésio ativa a bomba de sódio e potássio e faz com que os dois se equilibrem. Então, você vai ao médico e o médico te diz para não comer sal, porque você está com a pressão alta. O médico deveria te dizer para não abusar do sal, mas por favor, tome magnésio e potássio, porque quando você usa magnésio, qualquer tipo de magnésio, exceto o óxido que não serve para nada, o óxido de magnésio não serve para nada. Por exemplo, eu uso citrato de magnésio, que usamos no Natural Slim, mas você pode usar cloreto de magnésio. O que você conseguir de magnésio, os melhores são realmente citrato e cloreto. Para mim, minha experiência e o que eu vi nos estudos clínicos, nenhum é absorvido tão bem quanto o citrato de magnésio. Por isso usamos citrato nos Natural Slim, né? Você usa magnésio, o magnésio ativa a bomba, faz com que então, se houver sal dentro da cera, você a retire e assim você para de ter as mãos inchadas, os pés inchados e outras coisas e sua pressão diminui. E claro, é preciso suplementar com potássio. O potássio o que faz é empurrar o sal para fora. Se você tomar sucos de vegetais, os sucos de vegetais, cada suco de vegetal de 240 mililitros, onças tem uma quantidade incrivelmente alta de potássio e magnésio. Por isso é importante tomar sucos de vegetais. Sua pressão começa a baixar. Agora, é importante que você saiba que o sal e o potássio se complementam um ao outro, mas os dois são igualmente importantes. Agora, como você poderia saber se seu corpo está com pouco sal? Porque deixa eu te dizer que ter o sal muito baixo, bem baixo, é um problema de saúde sério. Por aí sempre estão falando sobre a pressão alta, mas ter o sal muito baixo é um problema de saúde. Quero te explicar isso para que você entenda
Não há nada de errado com o sal, com o potássio ou com o magnésio. O que está errado é não ter o equilíbrio disso. Se você tem pressão alta, vai precisar usar mais magnésio, mais potássio, para que o corpo possa se regular, o excesso de sal e tudo se regule. Não é só uma questão de parar de comer sal. Você precisa fornecer magnésio e potássio. Vou te explicar rapidamente a necessidade imperiosa que o corpo humano tem para a saúde do sódio, do sal. Olha, veja. Você deve saber, por exemplo, nos animais, no gado, nas vacas, nos cavalos. Em qualquer animal, se não houver sódio suficiente, se não houver sal, o animal não consegue nem se reproduzir. Veja, quando você vai a uma fazenda, quando vai a uma área rural, você vai ver, por exemplo, aqui tem uma vaca lambendo, um bloco de sal. Você não vai encontrar nenhuma fazenda que tenha gado que não tenha blocos de sal. Por quê? Porque quando o animal lambe, passa a língua no bloco de sal, adquire o sódio, e esse sódio é o que permite que esse animal tenha a energia da célula. É o que permite que ele tenha um equilíbrio. Sem sódio não há vida, assim como sem potássio também não há vida. Agora, a mesma coisa, vou te mostrar aqui agora um cavalo. Os cavalos então têm uns blocos, também colocam uns blocos de sódio, de sal, para que o animal lamba e possa ter seu sal, porque de outra forma ele vai adoecer. Aqui você vê uns blocos de sódio. Esses são blocos que todos os fazendeiros têm. Toda a gente que cria animais tem esses blocos. São blocos de sal sólido e eles penduram e colocam nos lugares onde os animais pastam e nos lugares que os animais frequentam. Porque assim o animal, de forma natural, vai e lambe. E então resolve sua necessidade de sódio. Veja só, quando o corpo está com baixo nível de sódio, em um humano, isso se chama hiponatremia. Natremia. Natri quer dizer sódio em grego. Então, hiponatremia quer dizer baixo nível de sódio. Ok, quando o corpo está com um nível muito baixo de sódio, ele vai começar a ter anorexia, que é esse desejo de não comer. Isso acontece muito com os idosos, vai ter letargia, uma letargia que não consegue lidar com a vida, vai ter apatia, a pessoa que nada lhe importa, nada lhe serve, vai começar a ter náuseas, muitas das náuseas são por falta de sódio, vai ter desorientação, vai ter depressão e vai ter problemas reprodutivos. Muitos dos problemas reprodutivos são por falta de sódio. Entre os animais, por exemplo, os animais não conseguem se reproduzir se não tiverem sódio. Então, como você sabe se seu corpo precisa de sal ou não? Fácil. Você faz o teste de sabor do sal, dos sentidos do sal. Se você colocar um pouco de sal na língua aqui e sentir um sabor bem forte, você deve saber que isso significa que você está com baixo nível de sal. Ou seja, se você sentir um sabor bem salgado, o que isso está te dizendo é que você precisa de sal. Por que isso é assim? Porque o corpo, em sua sabedoria, o sistema nervoso, quando o corpo está com baixo nível de um mineral tão essencial como o sódio, o que o corpo faz é aumentar a potência de percepção dos sentidos do sabor, do sentido gustativo. Ou seja, basicamente, se você sente algo bem salgado, é que o corpo está com baixo nível de sal, precisa agora. Acontece o contrário, quando você prova algo e coloca um pouco de sal e quase não sente o sabor, o que isso está dizendo? Que está cheio. Quando está cheio, o sistema nervoso faz o contrário. O que ele faz é desligar a sensação, é parte do desígnio divino de basicamente ativar os sentidos daquilo que mais faz falta e desligar os sentidos daquilo que menos faz falta. Então, basicamente, se seu corpo está sempre pedindo sal, você pode praticamente calcular que seu corpo está com baixo nível de sal, mas se certifique de ter magnésio e potássio. Isso é importante, porque o jogo entre o sal e o potássio é um jogo de equilíbrio. Não vá com a ideia de que comer sal é um pecado que faz mal, que aumenta a pressão. Não, não. Se você tem pressão alta e retém sal, falta magnésio e potássio. Dê magnésio e potássio e se equilibra automaticamente. E tudo isso eu te comento porque a verdade sempre triunfa